Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das estruturas mais impressionantes já construídas pelo Terceiro Reich, a gigantesca torre antiaérea do Zoológico de Berlim, uma fortaleza de concreto que, entre 1941 e 1945, desempenhou um papel essencial na defesa da capital alemã contra os bombardeios aliados. Logo no início da guerra, Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, fez uma promessa ousada. Afirmou publicamente que Berlim jamais seria bombardeada. Segundo ele, qualquer avião inimigo que tentasse atacar a capital seria destruído antes mesmo de alcançar o centro da cidade. Mas a realidade provou o contrário. Em 25 de agosto de 1940, bombardeiros da Royal Air Force realizaram o primeiro ataque à capital alemã. A ofensiva não foi grande em escala, mas teve enorme impacto psicológico. A propaganda nazista sofreu uma humilhação pública, e a população percebeu que a Luftwaffe não era tão invencível quanto seu comandante pregava. Esse ataque abriu caminho para uma série de bombardeios cada vez mais intensos, que transformariam as noites de Berlim em cenários de sirenes, clarões e explosões. Enfurecido com a situação, Hitler ordenou imediatamente a construção de uma poderosa rede de torres antiaéreas, verdadeiras fortalezas, projetadas para resistir a ataques diretos e oferecer abrigo à população. Entre elas, a mais famosa seria a torre construída no Zoológico de Berlim, localizada estrategicamente para proteger o setor governamental da cidade. O complexo era composto por duas torres, uma torre menor, dedicada aos sistemas de radar e equipamentos eletrônicos, responsável por detectar aviões inimigos antes da aproximação, e a torre principal, uma estrutura monumental que combinava artilharia pesada, abrigo civil, hospital de campanha e armazém de suprimentos essenciais. A torre maior impressionava não apenas pelo tamanho, mas pela robustez. Sua base, medindo cerca de 70 metros por 70 metros, com paredes de quase 2,5 metros de concreto armado, era praticamente impenetrável. A altura equivalia à de um prédio de 13 andares, fazendo da torre uma das construções mais resistentes de toda a guerra. Dentro dela, cabiam até 15.000 pessoas, protegidas do caos que se desenrolava no céu e nas ruas. Mas o que tornava essa fortaleza realmente ameaçadora era sua artilharia. No topo foram instalados 4 canhões duplos, Flak 40 de 128 milímetros, entre as armas antiaéreas mais poderosas já criadas. Cada conjunto era capaz de disparar até 24 tiros por minuto. E juntos formavam uma verdadeira muralha de fogo, podendo lançar quase 100 projéteis por minuto em direção aos céus. Esses canhões tinham poder suficiente para alcançar bombardeiros que voavam em altitudes muito altas, acima de 8.000 metros. Muitos tripulantes aliados relatavam que, ao se aproximarem de Berlim, podiam ver, mesmo à distância, os enormes clarões dos tiros disparados da torre do zoológico. Além dessa artilharia pesada, a torre também era equipada com dezenas de armas menores, calibres de 20 e 37 milímetros, que aumentavam ainda mais a densidade de fogo contra as aeronaves inimigas. Com essa combinação, a torre antiaérea do zoológico se tornou um dos pontos mais perigosos para os bombardeiros aliados. Muitas formações da RAF e, mais tarde, da USAF sofreram danos significativos ao sobrevoar a região. O céu de Berlim, especialmente em 1943 e 1944, era iluminado por trilhas de projéteis, explosões de flak e incêndios espalhados pela cidade. Mas a torre não servia apenas para defesa aérea. Em seu interior funcionavam armazéns repletos de munição, combustível, comida e remédios, suprimentos suficientes para manter milhares de pessoas protegidas por longos períodos. Havia também salas de cirurgia e áreas médicas improvisadas, permitindo que feridos fossem atendidos durante os bombardeios. Quando abril de 1945 chegou e as forças soviéticas se aproximaram da capital, o papel da torre mudou radicalmente. Diante do avanço do Exército Vermelho, os canhões de 128 milímetros foram virados para baixo, sendo usados como armas antitanque e de apoio direto ao combate urbano. O efeito era brutal.
Cada disparo desses canhões, projetados para destruir aeronaves pesadas, era capaz de pulverizar blindados, destruir paredes inteiras e abrir crateras no asfalto das ruas de Berlim. Estima-se que centenas de veículos soviéticos tenham sido destruídos pela torre durante os dias finais da batalha. E como a estrutura era praticamente indestrutível, os soviéticos sabiam que atacar diretamente seria suicídio. Por isso, ao contrário de muitos outros pontos de resistência, eles decidiram negociar. A torre possuía suprimentos para resistir por dias, talvez semanas, mesmo após a rendição oficial da cidade. Só após longas negociações, os defensores concordaram em se render, evitando mais destruição e perdas desnecessárias. Depois da guerra, os aliados decidiram demolir aquela enorme fortaleza. Mas isso não foi tarefa fácil. Em 2 tentativas, usaram mais de 50 toneladas de explosivos e a torre resistiu. Somente em agosto de 1947, após novos cálculos e mais cargas, a estrutura finalmente veio abaixo. Mesmo assim, até hoje é lembrada como um dos maiores exemplos de engenharia militar da Segunda Guerra. Outras cidades, como Viena e Hamburgo, ainda preservam torres semelhantes. Algumas delas continuam abertas à visitação pública, servindo como museus, centros culturais e lembranças vivas de uma época em que fortificações de concreto tentavam proteger cidades inteiras da destruição aérea. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, se inscreva no Conexão Histórica Militar e deixe a sua opinião nos comentários. A sua participação é fundamental para o canal.